O caso da Marília Mendonça, você lembra desse caso, né? Infelizmente, essa tragédia. E qual é a polêmica que está circulando agora nas redes sociais? Preste atenção comigo, para você que está ligado no Balanço Geral agora, 12h08. A mãe da Marília Mendonça, a dona Ruth, a denúncia que chega, teve essa tragédia envolvendo a Marília Mendonça e outras 5 pessoas, né? 5 pessoas que morreram por causa dessa tragédia. Existe uma briga agora por uma questão do seguro de vida. Olha para isso. Existe uma denúncia grave que a mãe da Marília Mendonça teria ficado com mais de 50% do valor do seguro de vida. Como se a vida da filha dela valesse mais do que a vida das outras vítimas desse acidente de avião. A gente está ao vivo agora, preste atenção, meu povo da Bahia. A gente está ao vivo com a família do Henrique Ribeiro. A Iula está aqui com a gente está com a família do Henrique. Imagine só, Iula, olha que loucura, que mundo é esse que a gente está vivendo. Existiu uma tragédia, 5 pessoas morreram, existe um seguro de vida e a mãe da Marília Mendonça, pelo que eu estou entendendo, Iula, ela está dizendo o seguinte: a vida da minha filha famosa vale mais do que a vida das outras vítimas. E uma dessas vítimas é um baiano, o Henrique. E a família está indignada, revoltada. A gente vai ao vivo com a Iula, está com o pai do Henrique, tá? Produtor da Marília Mendonça. Amigo pessoal, produtor da Marília Mendonça, morreu junto com ela. Existe um seguro de vida, existe dinheiro e a mãe da Marília, a dona Ruth, diz o seguinte: Iula, a vida da minha filha vale mais do que a vida dos outros. Segundo a mãe da Marília Mendonça, ela tem que ficar com a maior parte do dinheiro do seguro de vida. E aí está essa bronca que foi detonada ontem e a gente está com a Iula ao vivo agora com o pai do Henrique, amigo, pessoal, produtor da Marília Mendonça. Olha que loucura, Iula. A gente está aqui discutindo qual vida vale mais. Que mundo é esse que a gente está vivendo, Iula? Qual é a vida que vale mais quando 5 pessoas morreram? Até para já te dar o boa tarde, 12h11, que absurdo, cara. Mas infelizmente, Iula, é a sociedade que a gente está vivendo hoje. Qual é a vida que vale mais, hein? Pois é, Pimenta. Muito boa tarde a você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente essa é a análise triste que deve ser feita diante de uma situação como essa. E olha, é importante você ter destacado toda essa relação que existia. E aí, ao lado aqui do pai do Henrique, eu já vou pedir a liberdade para chamar ele de Bahia. Era assim que ele era conhecido no ramo, no meio. Tinha uma relação com tantos outros artistas e com Marília, essa relação ia muito além de uma relação profissional. Era, sim, uma pessoa muito próxima da artista Marília Mendonça e de toda a família da Marília Mendonça. Situação que aconteceu logo uns 2 anos após o acidente e que veio à tona agora. E a gente vai seguir, sim, em cima desse assunto. Estava aqui na companhia do seu George, pai do Henrique. Olha que ambiente lindo que a gente veio conhecer de perto aqui. Casa da família do Henrique, que guarda com muito carinho, com muito amor, né, elementos diversos de toda essa carreira que ele teve e que tinha essa relação também com a cantora e foi trabalhando, foi fazendo o que ele amava, que ele perdeu a vida. Então, a gente traz aqui essas informações. Daqui a pouquinho a gente vai conversar também ao vivo com o seu George para entender um pouco mais de tudo isso. Situação que a família acatou, importante dizer, no momento em que foi feita toda essa negociação. Mas, claro, se a gente conversar aqui muito rapidamente com o seu George, a gente não tem nem como estimar o valor da vida do seu filho, né, seu George?
É imensurável. Não tem como você valorar uma vida. É incrível. Não tem como. E ele sempre muito querido, muito conhecido no ramo, no mercado? Era muito amado no ramo. Ele era um menino assim, fora de série. 32 anos que ele foi meu filho em vida, que eu tenho o maior orgulho disso. A gente já tem aí um tempo do acidente, mas claro, para a família essa dor não passa. Quando o senhor viu toda essa história vindo à tona, algo também tocou o senhor? Toca, sim. Toca porque é aquele negócio. Aceitamos, né, a mãe do Bernardo, responsável por ele, e a gente fica sabendo e fica sentido com a situação de alguém que se diz assim, não, ele era como se fosse meu filho e tal, e na hora do acerto, da coisa, não, aqui isso é meu, lá vocês dividem e tal. Tem um sentimento, não é pelo valor da grana, porque a gente vive do mesmo jeito, mas fica chato. E quando eu vi a reportagem ontem do Feltrin, eu disse, poxa, realmente é verdade. E aí eu printei e compartilhei. Aí foram compartilhando, e deu no que deu, tá? Cheirou essa repercussão, eu porque lá. ninguém está aqui para poder dizer que vida vale mais do que eu não. Mais do que a outra. Não tem como mensurar. Só para... Oi, Pimenta. É só para a gente entender, pro povo que está acompanhando a gente. O Feltrin detonou essa notícia ontem, mas é o Jorge, que eu já agradeço, viu, Jorge? Que Deus te abençoe, tá? Conforte seu coração, porque toda vez que a gente fala desse assunto, a gente revive essa dor, né? É muito forte para um pai, para uma mãe, para uma família. O tempo todo a gente está falando desse caso, é como se você fosse revivendo todo dia, o tempo todo, essa dor, e isso é uma aflição muito grande para a família, né? E ainda mais quando a gente está falando aqui, Iula, de vida, qual vida vale mais? A pergunta que eu faço, e até para quem está entendendo agora e está acompanhando o nosso programa, né? Teve um acidente com um avião, envolvendo ali a Marília Mendonça e outras 5 pessoas, uma delas o Henrique, produtor, amigo pessoal. Existe agora essa polêmica, né, do seguro, pelo menos é isso que eu estou entendendo, tá, Iula? Me corrija se eu estiver errado, né? Seria um valor de $1 milhão, e a mãe da Marília Mendonça diz o seguinte, olha, metade desse valor é para minha filha porque, sei lá, é a mais conhecida, a mais famosa, vale mais. E a outra metade vai ser dividida entre as outras vítimas. Isso foi acordado em algum momento? Porque a bomba está detonando agora, Iula. Essa notícia foi detonada agora. Mas isso foi acordado lá atrás? Como é que foi esse início? Exato, Pimenta. Ele ouviu aqui toda a sua pergunta, a gente vai seguir repercutindo isso. Vou só amarrar para poder trazer com mais clareza para o senhor que estava aqui comigo acompanhando o questionamento dele. Existia um valor ali do seguro, né, que já, né, infelizmente, diante de tanta tragédia. Depois, esse acordo foi feito com todas as famílias, né, os familiares de todas essas vítimas. Com essa divisão, metade para a família de Marília Mendonça e a outra metade para ser rateada e dividida com as outras vítimas? Sim, foi acordado extrajudicialmente, né, para haver a concordância da seguradora pagar a todas as partes esse valor. Porque o seguro era da aeronave, não era um seguro pessoal, era um seguro que contemplava vidas, certo? Como um seguro de carro, E nessa discussão que a parte da família da Marília, como advogado, impôs que seria 50% para a parte de Marília, por ser Marília, que as outras pessoas estavam ali por causa de Marília, e ficou um tempo de, como é que eu posso dizer, de briga, de não aceitação e tal, até que, se não acordassem aquilo, ia ser judicializado. E o problema de ser judicializado é que demoraria, o que se vê no normal é de 8, 10, 15 anos para se resolver isso. Então... O senhor chegou a citar que não se tratava de um seguro pessoal de Marília. Era um seguro da aeronave. Todos estavam dentro da aeronave. É importante a gente destacar isso, né? E por que no momento de sentar, quando ela toma frente, e aí a gente tem que aqui nomear, né? Quem foi que
encabeçou, digamos assim, essa decisão seria a dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, né? Se não se tratava de algo pessoal, ela poderia tomar essa atitude de dizer, ó, metade é nossa, outra metade a gente divide com vocês? Não, essa atitude que ela tomou foi porque a seguradora só paga quando há a concordância de todos, senão é judicializado. E a concordância ficou nessa parte. Eu quero 50, aceite, se não vocês não aceitarem, corre a processo jurídico, né? Aí vai para. Então ela estava certa de que ela queria essa quantia e esperaria os trâmites judiciais, caso fosse necessário, se as outras partes não aceitassem? Correto, isso mesmo. Aí, automaticamente, as pessoas se conversaram e vamos aceitar, vamos para resolver esse problema. E foi resolvido assim. Entendeu? Esse valor, então, Iola, não foi pago, né? Pequeno, porque a parte do comandante, como tinha duas famílias, queria uma parte maior, se dividiu um pouco de cada um para contemplar a parte que achava que era muito pouco e tal. E, nesse caso, se acertaram assim. Isso se arrastou um pouco mais após o acidente, né? Mas, de qualquer forma, vocês se sentiram ali, naquele momento, vulneráveis, até reféns de aceitar para ter logo a quantia, pensando no futuro do filho do Henrique? A mãe dele, que é a responsável pelo Bernardo, que tomou essa atitude, porque ela é quem tomou essa atitude. Mas nós, como é que se diz? Soubemos e apoiamos a posição dela, porque o garoto tinha 8 anos. Ela perdeu ela não vivia maritalmente com o Henrique, mas o Henrique provedor, pagava pensão, tal. E ela ficaria como? Quem precisa de 8 anos, que precisa de uma boa escola, de uma casa para morar, tranquilo, e as coisas da vida para se tornar um grande homem, nesse momento, não com 25 anos, receber uma herança que foi do meu pai, mas... Vocês tinham receio, então, de ir pelas vias judiciais e demorar muito de ter acesso a esse recurso? E ter acesso a esse recurso. Acho que nós, não, todos, né, que aceitaram isso e aceitaram. Iola, pelo que eu estou entendendo, com essa então... vinda desse problema, que isso veio à tona de novo e tomou essa repercussão que está tomando. Ou seja, Iola, pelo que eu estou entendendo, o valor foi pago, eles aceitaram tudo isso, né? Porque agora a notícia veio, né, como uma bomba, né? A gente está aqui falando, gente, pelo amor de Deus, tá? Viu, seu Jorge? Que Deus te abençoe muito, meu irmão. Porque a gente está falando aqui de uma vida perdida. A gente está falando de dinheiro, meu irmão. Mas a gente está falando, acima de tudo, de uma vida, tá? Do Henrique, tá? Mas, assim, essa notícia foi detonada e a gente está trazendo isso agora aqui, meio-dia 21 no Balanço Geral. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até peço desculpa, porque a gente está falando aqui de valor, a gente está falando de dinheiro, meu irmão. Mas, acima de tudo, viu, a gente está falando de uma vida humana, meu irmão. Está falando aqui de valores, se aceitou, se foi pago, porque pelo que eu entendi, Ula, o valor foi pago porque foi acordado, né? A bomba é porque estourou a notícia, mas tudo isso foi acordado, os valores já foram recebidos, seria isso que eu estou entendendo, né? E de novo, reforçando aqui, viu, seu Jorge, pelo amor de Deus, meu irmão. Já foram recebidos, esses valores foram recebidos em 2023, já foi recebido, já foi pacificado, tudo isso já foi tranquilo, certo? Ficamos com um sentimento, né? Mas, e garanto que se ele estivesse vivo, ele estaria chateado disso ter acontecido, disso está acontecendo. E por que aceitaram ter acontecido essa briga? Ele tinha aberto mão de tudo. Conheço meu filho e sei que... Não, deixa pra lá e nada disso, vamos para outra. Ele era assim, ele era muito... Isso talvez também motivou a família a caminhar para frente, né? Naquele momento de sentar e realizar esse acordo. E realizar esse acordo é para... Entendeu? Sei que ele não estaria... Ontem, conversando com um amigo dele, disse, rapaz, Henrique deve estar lá. Ele deve estar triste por estar acontecendo isso. Que ele era totalmente da paz, assim, sabe? Por isso que ele saiu daqui com 21 anos... Foi sozinho, batalhou para um lado, para o outro. Cristiano Araújo, depois lá com os amigos em Goiânia, Rafael Vanucci, Maria, e partiu aí com Marília e seguiu a Marília até o momento final. Puxou, passaram a pandemia parados e fizeram a maior live, se lembra? Ele, Marília
e um rapazinho. 3 pessoas fizeram a maior live mais vista em tempo real do mundo. São memórias, são lembranças, né, seu George, que o senhor guarda na memória, no coração. Diante agora de toda essa situação, quando a gente traz essa notícia à tona, vem até aqui, né, a casa do senhor, que o senhor apresenta pra gente esse ambiente lindo de recordação, que é super importante para toda a família. Diante dessa repercussão agora, a família pretende fazer alguma coisa? Recorrer, de repente, na justiça? Não, da minha parte, eu não posso responder pelas outras vítimas, mas acho que não, porque já foi acordado. Acordo é acordo, né? Se foi injusto, aceitou lá atrás. Aceitou lá atrás, acho que não tem porquê esse pensamento de não vou entrar. A justiça já foi feita, né? Porque assinaram, reconheceram, receberam e vida que segue. Agora, a consciência de cada um é quem vai julgar. Se alguém achar, poxa, isso foi desproporcional, eu vou acertar isso aqui. A vontade é de quem está com o poder na mão, né? E com a maior fatia dessa distribuição injusta. Então, é isso aí. Não tem como... Eu mesmo seria contra. Não, vou fazer alguma coisa. Eu seria contra mesmo. Mas, de qualquer forma, ver o caso vindo à tona, a verdade sendo esclarecida, de alguma forma também, né? É importante deixar isso, né? Destacado, claro. Lava aquele sentimento, você fica leve das pessoas conhecendo isso, dividir até um sentimento com você, acho que fica mais forte. Poxa, aconteceu isso? Não. Nós passamos isso calado e agora veio à tona. Com dignidade, não saiu da família, foi uma informação que partiu, né, de um jornalista nacional reconhecido. Os valores não estão corretos. Não vou informar valor, mas não estão corretos. Não sei a fonte que ele fez a coisa, não estão corretos e vida que segue. O que repercutiu mais foi o fato da exigência. E quando se trata de vidas são vidas. Você não tem que mensurar que não sei, posso estar falando até uma besteira, mas eu acho que não tem preço. A vida do seu filho não tem preço, não é isso? Pimenta, esse é o sentimento do seu George, o pai que nos recebeu tão bem aqui na casa para atualizar toda essa história de grande repercussão desde ontem, no cenário nacional, inclusive, né? É com você, Pimenta. Tá aí o George, pai do Henrique, produtor, amigo pessoal da Marília, mais uma vez, viu, George, até peço desculpa, mas enfim, o nosso compromisso é o jornalismo, porque a gente está falando de dinheiro, de valores, quando no fundo, a gente está falando de vidas humanas, né? E o seu filho, uma dessas vítimas de uma tragédia, assim como as outras. Enfim, combinado não sai caro. Se vocês acordaram, agora não adianta dizer se é justo ou injusto. Foi combinado. A notícia foi divulgada ontem, por isso a gente está trazendo a repercussão, mas é como disse o George, foi combinado e agora cada um tem que, né, honrar com aquilo que foi combinado, né? Infelizmente a gente está falando de perda, a gente está falando de vida humana, mas infelizmente é nesse mundo que a gente está vivendo, né? Onde os valores, eles acabam dizendo muito. Então está aqui o Henrique, junto com a Marília e o pai, o George, conversando com a gente, esclarecendo toda essa polêmica após a divulgação da notícia ontem. Que Deus te abençoe, viu, George? Muita força, muita fé para você e para sua família seguir em frente.